O amigo mais próximo de Filipe, o Natanael, é o apóstolo que vamos conhecer neste episódio. Ele aparece listado como Bartolomeu em todas as listas dos 12. Mas no Evangelho de João, ele é chamado de Natanael. Bartolomeu é um sobrenome hebraico que significa filho de Ptolemy ou Tolmai. Natanael significa Deus deu. Então, Natanael é filho de Ptolemy ou então Natanael Bartolomeu. Eu sou Marlon e está começando mais um estudo na garagem. Os evangelhos e o livro de Atos não apresentam detalhes sobre quem é Natanael, seu caráter ou personalidade. Ele aparece poucas vezes nesses livros. O Evangelho de João apresenta Natanael em 2 momentos. O primeiro, em João 1, quando ele começa a seguir a Cristo. O segundo, em João 21:2, quando é apresentada a lista dos apóstolos que voltaram para a Galileia e foram pescar com Pedro depois da ressurreição de Jesus. Segundo João 21:2, Natanael era da cidade de Caná, na Galileia, onde Jesus fez seu primeiro milagre transformando água em vinho. Caná era bem perto de Nazaré, cidade onde Jesus cresceu. Como vimos no episódio anterior, ele foi levado até Cristo pelo seu amigo Filipe. Praticamente tudo o que sabemos sobre Natanael vem do livro de João, quando ele foi chamado para o discipulado. A curta descrição de como Natanael chegou a Jesus é cheia de informações sobre o seu caráter. A partir desta passagem, aprendemos bastante sobre que tipo de pessoa Natanael era. O amor pelas Escrituras era algo muito importante para Natanael. Filipe conhecia bem Natanael, então sabia que ele ficaria empolgado em saber que Jesus era aquele sobre quem Moisés e os profetas tinham falado. Quando ele apresentou Jesus a Natanael, ele o fez do ponto de vista das profecias do Velho Testamento. Isso sugere que Natanael tinha conhecimento dessas profecias. Provavelmente ambos eram dedicados estudantes das Escrituras. Interessante notar que a maioria dos apóstolos buscava as verdades divinas antes de conhecerem a Jesus. Seus corações estavam abertos e famintos pela verdade. O verso 46 nos dá um pouco mais de informação sobre o caráter de Natanael. Apesar de ele ser estudante das Escrituras, buscar conhecer a Deus e ser leal à palavra de Deus, ele era humano. Ele tinha certos preconceitos. Sua resposta para Filipe foi: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Sua objeção por Nazaré não era nada racional ou bíblico. Era baseado simplesmente em emoções e intolerância. Revelava o desprezo que Natanael tinha por essa cidade. Para ser sincero, Caná também não era uma cidade de muito prestígio. Ficava, de certa forma, escondida, enquanto Nazaré era caminho para várias localidades entre o norte e o sul. Ambas as cidades não tinham nada de muito especial, então seu preconceito provavelmente reflete algum tipo de rivalidade entre as cidades. Os da Judéia menosprezavam aqueles que vinham da Galileia, mas até os da Galileia menosprezavam os que vinham de Nazaré. Assim, Natanael estava apenas ecoando o desprezo generalizado dos galileus por Nazaré. Aqui, mais uma vez, notamos que Deus se agrada em usar o comum, o fraco, as coisas pequenas deste mundo para confundir os sábios e poderosos. Ele chama pessoas das localidades mais desprezadas. Ele chama as pessoas preconceituosas e as transforma em alguém útil para mudar o mundo. No fim, a única explicação que perdura é o poder de Deus. Assim, toda a glória é dada a Ele. Preconceito é algo desagradável e repulsivo. Generalizações baseadas em sentimentos de superioridade e não em fatos podem ser espiritualmente cansativos.
O preconceito afasta muitas pessoas da verdade. De fato, muitos da nação de Israel rejeitaram o Messias por causa do preconceito. Eles também não acreditavam que o Messias viria de Nazaré. Era inconcebível para eles que o Messias e seus apóstolos viessem da Galileia. A própria sinagoga de Nazaré, onde Jesus cresceu, o rejeitou. Após Jesus ter pregado para eles na sinagoga, tentaram atirar ele de um precipício para matá-lo. O preconceito de que Cristo era apenas o filho de um carpinteiro distorcia a ideia de Messias. Os ouvidos dos homens são fechados para o evangelho por vários tipos de preconceito. Natanael vivia em uma sociedade preconceituosa por temperamento. Ele, como todos nós, tinha essa tendência pecaminosa, e seu preconceito fez com que ele ficasse incrédulo quando Filipe lhe disse que o Messias era um nazareno. Felizmente, seu preconceito não era forte o suficiente para o afastar de Cristo. Filipe respondeu no verso 46, venha e veja. Esse é o jeito certo de lidar com o preconceito, confrontar com os fatos. O preconceito é baseado em sentimento, é subjetivo e não necessariamente reflete a realidade da situação. Apesar disso tudo, Natanael era muito sincero de coração e esse importante aspecto da sua personalidade foi expressado pelo próprio Jesus no verso 47. Quando Jesus viu Natanael, ele disse, aí está um verdadeiro israelita em quem não há falsidade. Esta afirmação revela muito sobre o caráter de Natanael. Quando disse verdadeiro israelita, a palavra grega que Jesus usou é aletos, que além de verdadeiro pode também significar genuíno. Muitos israelitas, nesta época, se achavam os espirituais por serem descendentes de Israel. Era o caso dos escribas e fariseus, mas para Jesus a questão era muito mais profunda e pessoal. Natanael era autêntico porque, apesar de todo o seu lado humano, ele adorava o verdadeiro Deus vivo sem falsidade, diferente dos escribas da época. No capítulo 8 de João, Jesus afirma o seguinte no verso 31. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. A palavra grega que Jesus usa aqui para verdadeiramente é a mesma, aletos. Em outras palavras, Jesus está dizendo que aquele que permanece vivendo em seus ensinamentos, este genuinamente é o seu discípulo. Um coração sincero e uma fé verdadeira levaram Natanael a viver uma fé intensa, apaixonada e ardente. Essas características o levaram a superar o seu preconceito. E o desfecho que lemos no verso 48 selou qualquer dúvida que Natanael pudesse ter em relação a Jesus. Em resposta a Jesus ter elogiado Natanael, chamando-o de verdadeiro judeu, Natanael perguntou, de onde me conheces? E Jesus respondeu, eu te vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe te chamar. Precisamos entender um pouco do contexto da época para entender essa expressão de Jesus. O que tinha a figueira a ver com a história? As casas, naquela época, eram muito pequenas, possivelmente de apenas um cômodo. Basicamente, todo alimento era cozido dentro da casa, então uma fogueira estava sempre acesa, mesmo no verão. A casa podia ficar cheia de fumaça e abafada. Então, árvores eram plantadas ao redor delas para mantê-las arejadas e com sombra. Uma das melhores árvores para se plantar ao redor de uma casa era uma figueira, pois dava um excelente fruto e sombra. Uma figueira cresce em média 4 metros e expande seus galhos por uns 8 metros. Era um lugar protegido do lado de fora da casa. E se você estivesse procurando um lugar para escapar do barulho e do ambiente sufocante e abafado da casa, a sombra da figueira era uma ótima opção. Era um lugar privado para descansar, refletir, meditar e ficar sozinho. Sem dúvida,
este era o lugar onde Natanael ia para estudar as Escrituras e orar. Sabendo disso agora, vemos que Jesus não só viu o local onde Natanael estava, mas também viu o coração dele. Jesus conhecia a sinceridade do caráter de Natanael, porque viu o seu interior quando estava debaixo da figueira. Isso foi mais que suficiente para Natanael. Tanto que ele respondeu a Jesus no verso 49, Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Lembra do incidente da última ceia, quando seu amigo Filipe pediu para Jesus, Senhor, mostra-nos o Pai? O que Filipe só entendeu no final de tudo, Natanael entendeu desde o começo. E essa afirmação de Natanael claramente mostra sua familiaridade com as profecias messiânicas do Velho Testamento. Salmos 2:7 indica que o Messias seria o Filho de Deus. E em Sofonias 3:15 lemos, o Senhor afastou os teus juízos, exterminou o teu inimigo, o Senhor, o Rei de Israel está no meio de ti, tu não verás mais mal algum. Então, quando Natanael viu prova da onisciência de Jesus, ele imediatamente o reconheceu como o Messias que era prometido, o Filho de Deus, o Rei de Israel. E isso é tudo o que sabemos sobre Natanael baseado nas Escrituras. Os registros da igreja primitiva sugerem que ele ministrou na Pérsia e na Índia e espalhou o evangelho em locais ainda mais distantes, como a Armênia. Não existem registros confiáveis a respeito de como ele morreu. Alguns dizem que foi amarrado a sacos e jogado no mar. Outros que foi decapitado. E ainda outros que foi crucificado. O que sabemos é que Natanael foi fiel até o fim. Todas as experiências que ele viveu com Jesus e as que viveu após o nascimento da igreja fortificaram a sua fé. E Natanael, como os outros apóstolos, serve como prova de que Deus pode usar a pessoa mais comum do lugar mais insignificante para a sua glória. Chegamos ao final deste episódio e vale a pena lembrar que a Bíblia é a única revelação divina e ela diz que só Jesus é o Salvador. Até o próximo episódio.